Olá, graça e paz para todos. Gente, eu estou passando mais uma vez no canal O Renovo da Palavra. O nosso canal aqui é voltado para a escatologia bíblica. E nesta oportunidade, eu gostaria de tratar de um assunto, um tema polêmico, porém um tema muito bom dentro da escatologia. Eu vou apresentar neste vídeo mais um problema escatológico que, dentro da interpretação do Apocalipse, conhecida como preterismo, os intérpretes, os professores, não conseguem resolver. Os professores do preterismo não conseguem resolver o problema que eu aqui vou apresentar. Porém, como sempre tenho feito, antes de apresentar o teor do nosso conteúdo, eu peço a você, fica comigo até o final, e se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Vamos lá. Primeiramente, o que é preterismo? Preterismo é o método de interpretação das profecias bíblicas, principalmente do livro de Apocalipse, onde os intérpretes levam tudo para o passado, para o primeiro século da era cristã. Neste caso aí, os intérpretes são os preteristas completos, que fazem desta forma. Também existem os preteristas moderados, que compreendem que boa parte do Apocalipse de fato já se cumpriu no primeiro século da era cristã, na época dos apóstolos, mas ainda tem uma parte do livro que vai se cumprir no futuro, tá ok? Em oposição ao preterismo, existe um método de interpretação do Apocalipse conhecido como futurismo. Este daí é o método que eu defendo. Em que consiste o futurismo? Nós compreendemos que do capítulo 4 até o capítulo 22 do Apocalipse, tudo ainda vai se cumprir, é futuro. Desta forma, o debate é inevitável entre preteristas e futuristas, tá ok? Então vamos lá. A nossa proposta aqui no vídeo, já que gostamos muito desse debate preterismo versus futurismo, a nossa proposta é apresentar mais um problema que os preteristas não conseguem resolver. Ou seja, uma interpretação que leve o Apocalipse para o primeiro século fica encurralada. Os intérpretes que assim o fazem ficam encurralados pela palavra de Deus. Mas qual é este problema? Primeiro, eu preciso ler para vocês pelo menos alguns versículos no livro de Apocalipse, tá ok? No capítulo 11, e já vou te apresentar qual é o problema que os preteristas não conseguem resolver. Eu tenho explorado bastante aqui o capítulo 11 do livro de Apocalipse, onde o texto fala sobre as duas testemunhas, ou seja, os dois profetas, que vão fazer um alvoroço no final dos tempos. Versículo de número 7, Apocalipse capítulo 11, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Para só um pouquinho aí, em Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Está falando dos dois profetas, o novo Elias e o novo Moisés. Nós identificamos aqui no capítulo 11 por causa do ministério de Elias e também por causa do ministério de Moisés. Nós identificamos aqui no capítulo 11 por causa da profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, onde Deus prometeu enviar
Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E também em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, quando Moisés disse que o Senhor Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Então, dentro do livro de Apocalipse, nós identificamos aqui esses dois profetas. Mas o versículo 7, que eu acabei de ler para vocês, diz que quando terminar o ministério desses dois profetas, a besta vai fazer guerra e os vencerá e os matará, a besta que sobe do abismo. Mas, irmão Gedilson, onde está aí o problema que o preterismo não consegue resolver? Gente, está diante dos nossos olhos. Eu vou te ajudar a ver o problema. Uma vez que os intérpretes levam o livro de Apocalipse para o primeiro século, eles se esbarram, eu já falei isso em outros vídeos, com João Batista, que foi o Elias do primeiro século, o Elias enviado por Deus, cumprindo a profecia de Malaquias 4, versículo 5. Eles se esbarram também na pessoa de Jesus, porque Jesus foi o novo Moisés. Então, só isso daí, conforme eu já falei em outros vídeos, impede que os preteristas levem o Apocalipse para o primeiro século. Porque essas respectivas profecias que eu acabei de citar se cumpriram no primeiro século com esses dois profetas, João Batista e Jesus. Mas para ficar ainda mais complicada a interpretação preterista dentro do primeiro século, o versículo 7 fala sobre a besta. Gente, a besta do livro de Apocalipse, dentro da interpretação do preterismo, de acordo com a mentalidade dos preteristas, eles ensinam que foi Nero. Então entenda bem o que eu estou explicando. Já não dá certo levar os dois profetas do capítulo 11 para o primeiro século, porque se esbarra com João Batista e com Jesus. E a besta do capítulo 11, versículo 7, a besta que sobe do abismo, que faz guerra contra os profetas, os mata e os vence, que eles afirmam que foi Nero. Quando tentam levar também para o primeiro século, Nero está distante de João Batista e distante de Jesus de Nazaré para mais de 20 anos. Nero ascendeu ao poder em 54 depois de Cristo e reinou até 68 depois de Cristo, enquanto que João Batista viveu por volta do ano 27 e Jesus até mais ou menos ao ano 30 ali da era cristã, do primeiro século. Então os dois profetas no primeiro século e Nero estão distantes. Os dois profetas dentro do Apocalipse são contemporâneos da besta, vivem no mesmo tempo. Eles pregam contra o império da besta, ela se revolta, faz guerra contra ele, os vence e os mata. É impossível levar o Apocalipse e harmonizar o mesmo dentro do primeiro século. Por quê? Porque a besta do livro de Apocalipse, que é contemporânea dos dois profetas, não se encaixa na vida, ou seja, de César Nero, que viveu décadas depois dos dois profetas do primeiro século, tá ok? Mas aí, para finalizar o nosso vídeo, como que os preteristas tentam resolver esse dilema, que não tem solução? Não tem cambalhota exegética, não tem malabarismo, não tem como resolver. Eles ensinam que os dois profetas do capítulo 11 do livro de Apocalipse foi uma alegoria. O profeta número 1, eles falam que representava os profetas como uma totalidade. E o número 2, eles falam que representava a lei. Ou seja, a lei e os profetas,
A testemunha número 1 e a testemunha número 2. Só que esta solução, gente, ela não se sustenta, ela é inconsistente. Por qual motivo? As profecias que eu citei no primeiro vídeo, nos primeiros minutos, no início deste vídeo, as profecias de Malaquias e de Moisés. Malaquias não profetizou uma alegoria, Moisés não profetizou uma alegoria, profetizou seres humanos, pessoas. Então, dentro do Apocalipse, no capítulo 11, o texto está falando de pessoas. Essa tentativa pretendida em alegorizar as duas testemunhas não resolve o dilema, tá ok? E o futurismo? Como lida com esse dilema? Para o futurismo não tem problema nenhum nisso. As profecias tiveram um cumprimento parcial no primeiro século, com João Batista e Jesus, com César Nero. Isso fez deles arquétipos, tipos, que só estão apontando para os personagens que estão dentro do Apocalipse, em especial no capítulo 11. Então, com muita certeza, Apocalipse capítulo 11 está falando de outras pessoas, tanto para ser a testemunha número 1, como para ser a testemunha número 2 e a besta. É impossível de trabalhar esses personagens dentro do primeiro século, porque não tem como harmonizar, conforme eu já expliquei em outros vídeos. E, inclusive, a falta de esclarecimento, a falta de teor para explicar isso daqui dentro da visão do preterismo compromete todo o livro do Apocalipse numa visão passada, numa visão pretérita, lá dentro do primeiro século. Gente, o Apocalipse não é passado, ele é futuro. Já tivemos um cumprimento parcial na época dos apóstolos, ali no primeiro século, até o ano 70. Mas o ápice das profecias, com outras pessoas, outros personagens, está no futuro, tá ok? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, onde eu trouxe aqui mais um problema que os preteristas não conseguem resolver. Levar as duas testemunhas e a besta que sobe do abismo para o primeiro século entra em choque com João Batista, com Jesus de Nazaré e com Nero, e com as respectivas profecias que ali tiveram seus cumprimentos. Elas estão repetidas no livro de Apocalipse, porque cabe o livro trazer o ápice das profecias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá ok? O irmão Gedilson fica muito agradecido por você ter ficado até aqui no final. Deixe o seu comentário. Qual é a sua posição a respeito disso? O Apocalipse já se cumpriu? É passado? Ou o Apocalipse ainda vai se cumprir? Ele é futuro. Já se cumpriu com os personagens do primeiro século? Ou vai se cumprir com pessoas reais, mas que ainda vão vir no futuro, tá ok? Deixa aqui o seu comentário. Eu agradeço a todos mais uma vez. E como sempre digo, Maranata, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.